Olá, meus amigos, estamos aqui com o nosso I Ching, o nosso oráculo para falar dos músicos, o que os músicos do passado deixaram para nós no presente. Hoje, especialmente, nós vamos falar de Johannes Brahms. Johannes Brahms. Ele nasceu em 1833 e morreu em 1897. No século XIX, um compositor do período romântico, tá? Então, nós vamos ver aqui no nosso I Ching o que o Brahms deixou para nós nesta caminhada que ele fez com a música no século XIX, que ele projetou para o futuro, né? Que ele projetou para o futuro. Então, vamos lá. Vou tirar aqui, vamos ver se a gente consegue fazer uma reflexão sobre a vida de Johannes Brahms. A decisão. Estão vendo? A decisão. Então, olhem bem a imagem. E nós vamos procurar aqui o número 43. Aqui o número 43 está como a resolução. Vamos ver. Se no coração ainda existe uma única paixão, esta poderá ofuscar o raciocínio. Paixão e razão não podem coexistir. Uma decidida luta pelo bem, destinada a eliminar o mal, exige regras precisas. A luta não deve ser conduzida por meio da violência, pois a melhor maneira de combater o mal é fazer progredir o bem. Então, nós temos na biografia de Johannes Brahms alguns momentos de decisão, né? Decisão, resolução. Então, eu vou pontuar aqui o que eu vejo na biografia de Brahms relacionada à resolução, que foi a carta que saiu aqui para nós. Primeiramente, ele sai da cidade de Hamburgo, onde ele nasceu e morava na periferia, e se dirige a Leipzig. Leipzig era uma cidade onde morava Robert Schumann, e ele foi à procura de um professor de composição, que era o Schumann, que tinha uma escola de música e um jornal que divulgava a música, os compositores da época e tudo. Então ele teve essa primeira decisão. Ele viajou à Alemanha a pé. Ele saiu em viagem e parava nas tabernas do caminho, né? E tocava piano por um prato de comida. Todo o barzinho de beira de estrada tinha um piano. Então, ele tocava e recebia lá o seu pouso, a sua comida e divertia as pessoas. Então, essa foi a primeira resolução dele. Ele foi em busca do seu aprimoramento, tá? Olha aqui uma curiosidade. Nessas paradas, sempre tinham as mulheres que ficavam lá à mercê, né? Então, ele ficava penalizado de ver essas mulheres sendo usadas pelos homens. Então, ele fez valsas para elas. Então, enquanto os homens se aproveitavam dessas mulheres que estavam lá ganhando a vida dessa forma,
Brahms sentava ao piano e falava: eu vou tocar uma música para você. E porque ele achava assim, essas mulheres têm sentimentos, né? Não são objetos. E ele fez muitas valsas para estas mulheres que trabalhavam nesses bares de beira de estrada, tá? Então a obra dele está repleta de músicas assim, onde ele se sensibilizou com a situação das pessoas. Depois, ele chegando a Leipzig, ele bateu na casa do Schumann e disse que não tinha dinheiro e se ele poderia dar aula para ele e poderiam fazer uma troca, já comentei isso com vocês, né? E o Schumann falou: pode sim, eu estou precisando de alguém para ajudar a cuidar dos meus 7 filhos, minha esposa é pianista e precisa estudar, então a Clara Schumann, uma excelente pianista e compositora também. E o Brahms foi ser mordomo nesta casa. Foi a outra decisão que ele tomou, de estar lá compartilhando com o professor Schumann, né, que era 20 anos mais velho que ele, e a esposa dele, a Clara. Nesse meio tempo, ele se apaixonou pela Clara Schumann e se sentia muito mal com isso, porque era esposa do professor que o acolheu em casa, né? Ele morava lá com eles. Então ele arrumou as coisas dele para ir embora e falou que ia embora. Tem um filme da vida do Brahms que chama-se Sonata de Amor. Se você puder acessar, você vai conhecer um pouquinho da história dele. Deram uma modificada na biografia, algumas coisas não aconteceram daquela forma como contam as biografias, mas é um filme assim que dá pra gente ter uma ideia do que foi. Ele tem uma canção muito famosa, que é uma canção de ninar, que ele fez para Júlia, que era a filha do Robert e da Clara, e ela só dormia se o Brahms tocasse essa música para ela, se ele tocasse piano para ela. Então ele fez essa composição que chamava-se Berceuse, né? Que é a canção de ninar, aquela tarará, papá, parará, tarararam, tararam, tararararam. O Brahms nasceu numa casa, né? Deixa eu ver se tem a foto da casa. Num cortiço na periferia de Hamburgo. E então ele era muito pobre, tinha a família pobre e moravam várias famílias nesse cortiço. Então ele também fez danças húngaras e uma das danças, que é a famosa dança húngara número 5, que ele se lembrava das crianças desse lugar e tinha muita saudade. Aqui é a casa. Ele morou nesta casa, que na verdade era um cortiço na periferia de Hamburgo, tá? Ele morava no 2º andar e muitas outras famílias também. Aqui nós temos o Brahms jovem e a Clara Schumann mais velha. Ela era 20 anos mais velha que ele, né? E o Brahms fez composições para violino, para piano, música de orquestra, né? Música de câmara. Ele se inspirava na natureza. Aqui temos algumas imagens de Brahms, tá? Com as pessoas com quem ele conviveu. E
no final da vida, uma vida solitária, que ele alugou um casarão no meio da floresta e para ele poder compor mais tranquilamente lá nesse casarão. A vida dele foi cheia de decisões, assim, porque muitas pessoas evitam tomar decisões drásticas ou decisões assim que exijam esforço, mudanças, né? Não foi o caso dele. Ele encarou todas as mudanças e fez as decisões necessárias para que ele pudesse deixar para nós essa obra maravilhosa, essa obra tão inspirada. A música de Brahms é mais conservadora. Ele se indispôs com músicos do século XIX, como Liszt, por exemplo, que tinha uma música mais futurista. Mas nós vemos que teve lugar para todos, tanto para ele, quanto para o Schumann, quanto para o Liszt, quanto para o Chopin. Todos da época marcaram com as suas características, né? E eu particularmente me inspiro muito ouvindo as músicas de Brahms. Eu escrevi o meu primeiro livro, O Piano, um escultor da alma, que é este livro aqui, ouvindo as composições de Brahms. Eu devo muito a ele a inspiração que eu tive para escrever isso aqui, O Piano, um escultor da alma, e que vem muito de encontro com a biografia dele, né? E de todos os outros que deixaram essa música para nós, que a música ela esculpe, o piano esculpe a nossa alma, e de uma forma que a gente vá se melhorando, né? Então eu deixo minha profunda gratidão hoje a Johannes Brahms por esta biografia maravilhosa, por estas músicas tão inspiradoras e principalmente se inspirando na natureza ou tendo compaixão para com as pessoas, para aquelas mulheres que estavam naqueles bares. Foi um grande músico e que soube fazer as suas decisões. Então hoje fica essa mensagem. Tem muita coisa para falar de Brahms, mas só uma pincelada para a gente deixar a ele a nossa gratidão. Bom dia para vocês.